através desta palavra o Senhor venha falar, o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais. Usa a minha boca, meu Deus, o nosso entendimento de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém? Preste atenção aqui, por favor. Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26. Abra aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 26. Nós vamos falar acerca das bênçãos da obediência e da maldição da desobediência. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Deus, Ele propõe uma escolha. Ele diz assim, Deuteronômio 11, versículo 26, a bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Preste atenção aqui, por favor, entenda isso aqui. Quando você olha para o monte Gerizim e para o monte Ebal, eles estão no mesmo ambiente. Eles recebem a mesma chuva, eles recebem o mesmo sol, eles estão no mesmo solo, porém um é seco e o outro tem vida. Um é seco e o outro tem vida. E quando você olha para as pessoas na igreja, é a mesma coisa. Você olha e uns têm vida e outros não têm. Uns têm vida e outros estão secos. Mas por quê? Por conta das escolhas. O monte Gerizim é o monte da bênção. O monte Ebal é o monte da maldição. Quando Josué, ele sobe o monte Ebal, ele lê as maldições decorrentes da desobediência, Deuteronômio 28. No monte Gerizim, ele lê as bênçãos decorrentes da obediência. Então, se há bênçãos para os que obedecem, há a maldição para aqueles que desobedecem. Você vê, as pessoas querem viver as bênçãos do monte Gerizim, mas na desobediência. Elas não querem obedecer, elas não querem dar ouvidos à voz de Deus. Você vê que Deus, Ele propõe a bênção e a maldição, como um cardápio, por exemplo, em que Ele diz, olha, está aqui, eu estou pondo diante de vocês
a bênção e a maldição. Está aqui, está diante de vocês. É vocês quem vão escolher. Deus, ele não interfere na escolha humana. Ele não faz isso. Você vê que Deus, ele não criou o sofrimento. Deus não criou a dor. Deus, ele não criou isso. Foi o homem que trouxe a maldição quando ele tomou a decisão de desobedecer a Deus. Quando Adão desobedece, quando Adão ele toca aonde não era para tocar, ele desobedece, ele toca, ele come do fruto, ali ele trouxe problemas. Ali ele trouxe a maldição. Ali entrou a morte. Ali entrou os sentimentos ruins que hoje há no ser humano. Ali entrou o pecado. Ali entrou a malícia. Ali entrou o conhecimento do bem e do mal. O homem passou a conhecer o mal. O homem que antes só conhecia o bem, agora ele passou a conhecer também o mal. Dali veio o homicídio, dali veio tudo o que não prestava. Fruto do quê? De uma escolha. Então a pessoa, quando ela está vivendo debaixo de maldição, ao invés de culpar a Deus, ela precisa ver, olhar para ela e ver e rever as escolhas que ela está fazendo. Porque quando Deus fala, eis que eu proponho a bênção e a maldição, é como se ele dissesse assim, não compete a mim, compete a vocês. Ser abençoado ou não é com vocês. É a escolha de vocês. E é interessante que ao pôr do sol, quando eles olhavam para o monte Ebal e o monte Gerezim, eles conseguiam ver a diferença. Então há uma diferença entre quem obedece e quem não obedece. Há uma diferença. Tem que haver uma diferença. Então a pessoa, ela vive os frutos das suas próprias escolhas. Quando você escolhe desobedecer a Deus, quando você escolhe viver no pecado, quando você escolhe andar na contramão da vontade de Deus, você está escolhendo a maldição. Quando você escolhe andar no pecado, você está escolhendo a maldição. É como se você fizesse isso aqui, ó, como se você abrisse a porta para o mal na sua vida. Tem pessoas que, por causa das escolhas, ela abriu a porta dela, a porta da vida dela, para a maldição. Ela abriu a porta para o mal. Ela abriu a porta. E o mal entrou. E quando o mal entra, ele traz com ele tudo o que não presta. Ele traz dor, ele traz depressão, ele traz sofrimento, angústia, tristeza, ele traz o vício, ele traz tudo o que é ruim, vem com quem? Com ele. Ele traz tudo que não presta, tudo que é ruim, vem com ele.
Então nós não podemos abrir essa porta para o mal. E quando é que eu abro a porta para o mal na minha vida? Quando eu escolho andar na desobediência a Deus. Você vê que a pessoa que obedece a Deus, ela tem vida. A pessoa que obedece a Deus, ela tem direção. A pessoa que anda na obediência a Deus, ela é dirigida por Deus. Agora, a pessoa que decide andar na desobediência, ela está por conta própria, ela está sozinha. E é por isso que você vê muitas pessoas à deriva, sem saber o que fazer, perdidas, confusas. Elas estão só. Então é uma escolha. De repente as escolhas que você fez levaram você a estar vivendo o que você está vivendo agora. Mas não quer dizer que você não possa mudar isso. Você pode mudar. Fazendo o quê? Escolhendo, a partir de agora, andar com Deus, andar na obediência, andar na palavra, temer a Deus, fugir do pecado, viver uma vida correta diante de Deus. A verdade é que todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer as bênçãos de Deus. Todo mundo quer ter paz. Todo mundo quer ter vida. Todo mundo quer ter proteção. Só que na desobediência, isso não existe. Não tem paz na vida do desobediente. Não existe paz na desobediência. Não existe paz para o desobediente. Não tem. Você vê que Deus, Ele, o tempo todo, Deus é bom. Você olha aqui, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 45, ele diz assim: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Ou seja, você vê que Deus, Ele é bom. A natureza de Deus é boa. Você vê que a chuva, ela vem sobre todos, sobre justos e injustos. O sol vem para todos, sobre justos e injustos. Vê que as bênçãos de Deus, elas são derramadas sobre todas as pessoas. Todas as pessoas recebem as bênçãos naturais de Deus. Esse oxigênio que nós respiramos é uma bênção de Deus. É só o justo que recebe? Não, o injusto também. A chuva que cai é uma bênção ou uma maldição? É uma bênção. Para de chover para você ver o que acontece. Então a chuva é uma bênção, só que ela cai sobre todos, justos e injustos. O sol não é uma bênção? Ele vem sobre todos, sobre justos e injustos. Então ninguém pode dizer: Deus não me abençoa. Ninguém pode dizer: Deus faz acepção de pessoas. Não. Só que da mesma forma que essas bênçãos naturais vêm sobre todos, também diz em Isaías 48, 22,
mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. A paz não é para todos. Olha que interessante. A paz já não é para todos. Você vê que há pessoas que dizem assim: eu daria tudo para ter um minuto de paz. Eu daria tudo que eu tenho só para ter paz. Só que essa paz não é para todos. Essa paz é para aqueles que obedecem. Essa paz tem aqueles que estão debaixo de obediência, debaixo da bênção de Deus. Por isso, escolha o caminho da obediência. Cuidado com os caminhos mais fáceis. Cuidado com os atalhos que o mal apresenta. Cuidado com a ansiedade. Às vezes a pessoa está aqui, ela está na fé, ela está orando, ela está buscando, ela está aprendendo a palavra, ela está orando, só que ela está passando uma luta, ela está passando por momentos difíceis, ela está passando por uma situação que muitas vezes ela não está conseguindo resolver. E aí o que o mal faz? O mal, ele apresenta atalhos. O mal apresenta as facilidades. Você vê quantas pessoas caíram porque o mal apresentou para ela uma facilidade, um meio de ganhar dinheiro fácil. E ela caiu. Quantas pessoas estavam lutando pela vida amorosa, a pessoa estava pelejando, e de repente o mal colocou alguém no caminho dela que não era para ela. Alguém que o próprio mal enviou, e ela na ansiedade, na pressa, desesperada para resolver o problema amoroso dela, ela acabou arrumando um problema ainda maior, trouxe um problema maior para a vida dela. Quantas pessoas se envolveram com homem casado, com mulher casada? Você vê, o sujeito se envolve com a mulher casada, adultera, aí vem o marido dela e mata ele. Olha que situação. Aí você vai dizer assim: meu Deus, quer dizer, colheu aquilo que ele mesmo plantou. O rapaz vai fazer um assalto, no meio do assalto, ele se depara com um policial, toma um tiro e morre. Quer dizer, ele colheu o que ele plantou. Então a pessoa plantou o mal, ela vai colher o mal. Plantou o bem, vai colher o bem. Não tem como. E aí sempre tem aquelas pessoas que vão dizer assim: ah, mas eu plantei o bem a vida inteira e só me pagaram com o mal. Você pode até receber o mal do homem, mas se você planta o bem, você nunca vai receber o mal de Deus, porque Deus não é injusto. Eu posso fazer o bem para você e você me devolver o mal. Eu posso fazer o bem para você e você me pagar com o mal, com ingratidão, você ser ingrata comigo. Só que Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca vai devolver com o mal quem fez o bem. Deus nunca vai trazer o mal para quem está fazendo o bem, porque Deus é justo, a natureza de Deus é justa. Deus não vai me devolver o mal se eu estou plantando o bem. Então ande com Deus, ande na fé, faça o bem, faça o que é correto, o que agrada a Deus. Ande com Deus, ande na justiça, ainda que seja difícil, porque é fácil. É fácil? Não é fácil. Não é fácil perseverar, não é fácil ser justo, não é fácil ser correto, não é fácil agradar a Deus, não é fácil andar com Deus, não é fácil. Não é fácil andar limpo no meio de um mundo sujo. Não é fácil você ser uma pessoa
uma pessoa impoluta, num mundo poluído. Não é fácil você se manter incontaminado num mundo sujo desse. Não é fácil. Mas quando você escolhe pagar o preço, porque o preço é alto, não é fácil. Você sofre. Você sofre por você ser de Deus. Você sofre injustiça, você sofre perseguição, você sofre calúnia, você sofre com a indiferença, você sofre. Só que esse sofrimento é um sofrimento que nos abençoa. Não adianta você querer ganhar com o mundo e perder com quem? Com Deus. Não adianta você querer estar bem com todo mundo e você estar mal com Deus. Às vezes a pessoa quer estar bem com os amigos, quer estar bem no trabalho, quer estar bem com o mundo, quer estar bem com todo mundo, mas de mal com quem? Com Deus. Entre agradar a homens e agradar a Deus, sempre opte em agradar quem? A Deus, ainda que os homens façam você sofrer. Agrade a quem? Agrade a Deus. Ande com Deus, obedeça a Deus. Porque sempre vai haver bênçãos para quem obedece. E sempre vai haver maldições para quem desobedece. Se a pessoa olha para a vida dela e fala, meu Deus, a minha vida é só maldição, é só maldição, é só problema, é só maldição. Entenda uma coisa, a maldição existe? Claro. A Bíblia diz que não existe maldição sem causa. Toda maldição, ela tem uma razão de ser. Tem coisas que são espirituais? Claro que são. Por exemplo, há aí essa questão da maldição, que vai acompanhando a família. Isso existe? Claro que existe. Por quê? Porque a maldição, ela carrega espíritos. Você vê, por exemplo, se você olhar o caso da família Getúlio Vargas, o que aconteceu é algo que causa estranheza. É algo que foi estudado. Porque causa estranheza. Porque é uma coisa que foge do natural, foge do comum, foge do normal. São 3 gerações de suicídio. O avô dá um tiro no peito e tira a própria vida. O filho dá um tiro no peito e tira a própria vida. O neto depois dá um tiro e tira a própria vida. Avô, pai e neto. Seria coincidência? Seria uma coisa natural? Há quem acredite que sim. Eu não acredito. Porque eu acredito que o mal, o espírito, o mal, ele vai passando de um para o outro. Por isso que os problemas, eles se repetem. Por isso que você vê pessoas carregando os mesmos problemas dos seus antepassados. É problema de vício, é problema de doença, é problema daqui, é problema de lá. Parece que só muda o personagem, mas a história é sempre a mesma. O histórico é sempre o mesmo. É a avó, é a mãe, é a filha, é a neta. Sempre o mesmo problema. É o vício que vai passando de um para o outro. É uma doença que vai passando de um para o outro. É um problema que vai passando de um para o outro. Isso é um fato. Por quê? Porque são espíritos. E os espíritos, eles não habitam num corpo morto. Eles não habitam. Então, quando uma pessoa morre, aquele espírito
maligno que acompanha aquela pessoa, ele sai dela, mas ele permanece naquela geração. Então, o mesmo espírito que levou aquele ao vício, agora entra no outro e faz a mesma coisa. Agora, como vencer isso? Como não permitir que essas maldições, esses problemas se repitam, se perpetuem e vai passando adiante? É muito simples. Basta você andar e viver na obediência. Basta você andar na obediência. Porque, como eu falo, se a maldição chegou até você, não é culpa tua. Se a maldição permanecer em você e ir para além de você, tendo em vista o que você está ouvindo e conhecendo, aí a responsabilidade é tua, porque você sabe que em Jesus toda maldição, ela foi o quê? Quebrada, ela foi cancelada. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu aceito a Jesus, quando eu me entrego a Jesus, quando eu decido andar com Jesus, quando eu decido obedecer as palavras de Jesus, quando eu ando debaixo da obediência e eu passo a obedecer a Deus, todas as maldições que eu carregava, elas caem por terra. Elas já não existem mais, elas são derrotadas e elas são vencidas, porque Cristo Jesus já venceu na cruz. É simples. Mas a pessoa tem que fazer uma escolha. Qual é a escolha? Andar com Deus. Qual é a escolha? Andar na obediência. Você vê que há pessoas que não se entregaram ainda, você vê que há pessoas que estão indecisas, você vê que há pessoas que ainda estão em cima do muro, não sabem se vão ou se ficam. Tem pessoas que ficam ensaiando na igreja o batismo nas águas, que ficam protelando, adiando. Ah, mas eu não estou preparado ainda. Quer dizer, pessoas que ainda estão em cima do muro, não tomaram a decisão, não deixaram o pecado, tem o seu pecado de estimação, não abandonou, não cortou, embora anos dentro da igreja, ela não tomou a decisão. Porque se você me perguntar, pastor, qual é o tempo da minha transformação? Qual é o tempo da minha mudança? Qual é o tempo para eu dar uma virada na minha vida? Esse tempo depende mais de você do que de Deus. Porque Deus quer muito, mas a pergunta é, você quer muito? Deus quer muito abençoar a vida da senhora. Deus quer muito. Mas a pergunta é, o quanto a senhora quer isso? Porque tem gente que diz que quer mudar de vida, mas ela não age como quem quer. Você não vê essa revolta dentro dela. Você não vê esse desejo ardente queimando dentro dela. Eu quero mudar. Poxa, às vezes a gente vê, é uma guerra. Às vezes a pessoa manifesta com o demônio, é uma luta, e a gente pega o diabo e sai rolando para o chão. Muitas vezes, naquela peleja, naquela luta, sai até machucado. Dá vida para libertar uma pessoa. E a pessoa manifestada com o demônio, aquela coisa horrível. E a gente só falta entrar dentro da pessoa para arrancar o mal dela. Aí na outra semana, está ela o quê? Está ela o quê? De novo aqui, naquela mesma peleja, naquela mesma guerra. Por quê? Porque na maioria das vezes, a pessoa sai daqui e ela vai fazer tudo
errado. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Não há prática. Então, para a pessoa se libertar, a pessoa tem que querer muito. Para a pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela tem que desejar muito. Ela tem que priorizar, tem que ser prioridade máxima. Ela tem que desejar, ela tem que demonstrar. Ela tem que demonstrar que ela deseja a libertação dela. Ela tem que demonstrar que ela quer muito o Espírito Santo. Ela tem que demonstrar através de atitude, de entrega, de sacrifício, de renúncia, de obediência, que ela quer muito. E quando você faz isso, a tua vida é transformada. A palavra entra dentro de você. Nós temos que aprender a ter palavra com Deus. Nós queremos que Deus cumpra a palavra dele, mas nós não cumprimos a nossa. Você vê que às vezes até coisas básicas, coisas pequenas que a gente fala com Deus, que nós não conseguimos o quê? Cumprir. Mas nós queremos que Deus transforme a nossa vida. Nós queremos que Deus faça tudo novo, mas com as nossas atitudes velhas. Não dá. Então a mudança, ela começa na atitude, na entrega. Quando você verdadeiramente, você toma a decisão e você fala assim, ó, eu escolho Deus. Eu escolho obedecer. Eu escolho mudar. E a partir de hoje, eu estou entregando a minha vida para Jesus. A partir de hoje, eu decido mudar a minha vida de uma vez por todas. Amém? Fique em pé, por favor.